Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 12, capítulo 90. Tudo bem. Kaito assumiu a liderança e Xenovia recuou sem interrupções, completando a troca de forma impecável. Embora fosse a primeira vez lutando lado a lado, Kaito e Xenovia exibiam uma coordenação notável. Talvez fosse uma compreensão natural. Um após o outro, eles lançaram seu assalto. Clang! A espada do rei colidiu contra a espada sagrada fundida, poder sagrado e demoníaco colidindo em um redemoinho furioso. Kaito silenciosamente derramou mais poder demoníaco em sua lâmina, seus movimentos tornando-se borrões de golpes rápidos como relâmpagos. A número 1, impulsionada pela combustão de alma e pelo aumento de velocidade do fragmento Excalibur da velocidade, acompanhava a velocidade de Kaito. Os dois trocaram golpes ferozes, suas espadas colidindo implacavelmente pelo campo de batalha. Bang! 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 Uma série de explosões irrompeu, chamas nascidas do choque de energias demoníaca e sagrada. Kaito e a número 1 moviam-se com uma velocidade incrível, suas imagens residuais permanecendo sobre o campo de treinamento devastado. Xenovia, embora ligeiramente mais lenta, possuía excelentes instintos de batalha. Ela intervinha em momentos cruciais, apoiando Kaito e interrompendo os ataques da número 1. O poder demoníaco de Kaito surgia dentro dele enquanto ele empurrava a amplificação da espada do rei aos seus limites. Bum! Sua espada desceu com força. A número 1 bloqueou o golpe com sua arma, mas a força absoluta do ataque de Kaito abriu uma cratera no chão sob ela. Um impasse momentâneo. Xenovia viu sua chance. A Durandal brilhou com uma luz fria enquanto Xenovia avançava, aparecendo diante da número 1 em um piscar de olhos. Ela golpeou. Kaito desengajou suavemente e a número 1, incapaz de se recuperar a tempo, só pôde erguer sua espada sagrada fundida em uma defesa desesperada contra a Durandal. Crack! O ataque meticulosamente preparado de Xenovia despedaçou a espada sagrada fundida, a aura azul e branca que a cercava dissolvendo-se em fragmentos. Arg! Pela primeira vez, a garota número 1 gritou em agonia. Seu longo cabelo chicoteava ao seu redor enquanto o poder dentro de seu corpo saía de controle. Inúmeras feridas surgiram em seu corpo exposto. Kaito, tendo circulado de volta, estocou com a espada do rei para frente, perfurando o coração da garota em um único e decisivo golpe. O corpo dela ficou rígido. Os olhos negros de Kaito encontraram os da garota. Ele viu o olhar dela clarear gradualmente, um lampejo de paz passando por eles. Ela sorriu fracamente para Kaito, seus lábios movendo-se como se fosse falar, mas apenas sangue escorreu. Então, a luz em seus olhos desapareceu rapidamente. Kaito permaneceu em silêncio, retirando lentamente a espada do rei. A lâmina estava manchada com o sangue carmesim da garota. A espada tremeu levemente, como se estivesse em luto. Ela era uma garota inocente, e a espada do rei deveria ser uma lâmina que protegia seu povo. A espada e o escudo do rei, nascidos para proteção, estavam agora maculados com o sangue de uma inocente. Kaito gentilmente depositou o corpo da número 1 na cratera. Com o aceno da espada do rei, a terra subiu, sepultando-a. Ele então voltou seu olhar para Valper Galilei. Aquele bastardo era o verdadeiro culpado. Sua figura desapareceu em um instante. Kaito reapareceu ao lado de Valper, olhando de cima para o velho repulsivo. Ele cravou a espada do rei no peito dele, erguendo-o no ar. Você acredita na imortalidade da alma? Ele questionou friamente. Este homem, que brincava com almas humanas, era verdadeiramente desprezível. Até mesmo demônios como eles mantinham um certo respeito pelo poder das almas. Arg! Eu imploro. Poupe-me. Eu estava apenas em busca de conhecimento. Foi pelo avanço da humanidade. Eu criei portadores de espadas sagradas, concedendo a humanos que não podiam controlá-las um imenso poder. Isso foi errado? A dor excruciante empalideceu o rosto de Valper enquanto ele sentia sua vida esvair-se. Ao contrário do cientista insano que haviam encontrado antes, Valper parecia valorizar muito mais sua vida. Kaito ouviu seus apelos, permanecendo em silêncio. Você está além da redenção. Ele girou a espada do rei levemente, preparando-se para acabar com a vida de Valper. Mas no momento seguinte, ele retirou a arma sem hesitação e desapareceu do local. Bum! Uma lança de luz atingiu o chão onde ele estava segundos antes. Kaito já havia partido, deixando apenas Valper para ser incinerado em cinzas pelo poder aterrorizante. Kaito olhou calmamente para Cocabiel no ar. Acha que eu cairia no mesmo truque 2 vezes? Ele fora pego desprevenido na fenda dimensional, ferido pelo ataque surpresa deste anjo caído. Desta vez, ele o monitorava com um clone. Cocabiel riu. Interessante. Eu nunca esperei que você atingisse este nível. Senhorita Rias, você encontrou um companheiro notável. Obrigada pelo elogio, respondeu Rias com o rosto frio. Com todas as distrações eliminadas por Kaito, todos entenderam o que vinha a seguir. Era a hora de enfrentar o antagonista principal, Cocabiel. Cocabiel riu enquanto assistia Kaito eliminar seus colaboradores. Fascinante, verdadeiramente fascinante. Como esperado, a batalha é a atividade mais divertida. Mas parece que vocês estão comemorando cedo demais. Isso foi apenas o fim do show de abertura. Cocabiel gargalhou cordialmente, finalmente levantando-se de seu trono no céu. Ele desceu lentamente, seus sapatos pretos polidos tocando o chão. Vestido em um terno preto, ele se assemelhava a um cavalheiro humano, mas seus olhos carmesim carregavam um brilho sinistro. Bum! Um raio desceu do céu, sua luz dourada riscando em direção a Cocabiel.
mas ele apenas abriu suas asas negras, liberando uma onda de poder sagrado que obliterou o ataque elétrico. Não fique no meu caminho, portadora do poder de Baraquiel, desdenhou Cocabiel. Não me compare com aquele homem, retrucou Akeno Imejima com raiva. Ao lado dela, o clone de Kaito, empunhando o escudo do rei, protegia-a enquanto ouvia as palavras de Cocabiel. Baraquiel, outro executivo dos Anjos Caídos, também conhecido como Relâmpago. Em termos de poder de combate puro, dizia-se que ele estava no mesmo nível de Azazel, o governador-geral dos Anjos Caídos. Poderia Akeno ser? Olhando para Akeno Imejima ao seu lado, Kaito formulou uma hipótese. Cocabiel ignorou o aviso de Akeno e riu zombeteiro. Rias Gremore, seus servos são um grupo bem intrigante. Uma necomata, uma santa donzela que pode curar tanto anjos quanto demônios, a filha de Baraquiel e uma aberração peculiar que pode criar clones. Ele apontou um por um, sua risada aumentando. Verdadeiramente fascinante. Assim como seu irmão, você tem uma inclinação para recrutar monstros. Rias rangeu os dentes. Insultar meu irmão, falar mal de um rei demônio e até insultar meus servos. Você merece morrer. Cocabiel respondeu com um sorriso provocador. E então venha me matar, irmãzinha do rei demônio. Seu antigo nêmesis está diante de você. Tem certeza de que quer perder esta oportunidade? Incapaz de suportar mais, Rias lançou seu ataque. Um imenso poder demoníaco condensou-se em um círculo mágico diante dela, liberando uma torrente de chamas carmesim que avançou como um dragão furioso, queimando o ar. Cocabiel sorriu perversamente, invocando uma lâmina de luz em sua mão. Ele a golpeou contra o dragão de fogo que chegava com um corte poderoso. Puff! Apesar de ser uma construção intangível de chamas, o dragão foi partido ao meio por sua lâmina de luz sagrada. As chamas dissiparam-se no ar, deixando Cocabiel ileso. Kaito e Xenovia avançaram quase simultaneamente flanqueando Cocabiel. A espada do rei e a Durandal pulsavam com energia ameaçadora. Clang! Cocabiel bloqueou calmamente a Durandal de Xenovia com sua lâmina de luz. Em um instante, ele invocou outra lâmina de luz na outra mão, interceptando a espada do rei de Kaito. Ele desviou o ataque combinado de ambos com facilidade. De repente, um forte vento preencheu o ar. Koneko Toujou saltou em direção a Cocabiel, visando suas mãos agora ocupadas. Mas ela o subestimou, falhando em considerar que suas 10 asas negras também podiam ser usadas para ataque. As asas de Cocabiel se abriram, as penas macias transformando-se em lâminas afiadas que se tornaram um borrão de imagens residuais. Koneko, que estava prestes a aproveitar a oportunidade, foi pega completamente desprevenida. Argue! Com um grito de dor, Koneko foi enviada voando, seu corpo crivado de ferimentos, sangue espirrando por toda parte. Koneko, o clone de Kaito em sua forma espectral voou para resgatá-la, pegando-a no ar. O impacto ainda enviou ambos para trás por mais de 10 metros. Vendo Koneko coberta de sangue, Kaito rapidamente segurou a mão dela, canalizando seu poder demoníaco para curar suas feridas. Ásia correu e ativou Cura do Crepúsculo para tratar os ferimentos de Koneko. Sinto muito. Koneko sentiu-se culpada por falhar em contribuir. Não se desculpe. Não foi sua culpa, disse Kaito suavemente, continuando a canalizar seu poder demoníaco nela. Graças aos esforços combinados, a condição de Koneko estabilizou-se rapidamente. Enquanto isso, seu corpo principal e Xenovia suportavam o peso do assalto de Cocabiel. O anjo caído era ridiculamente poderoso, mesmo em combate corpo a corpo. Pá, pá. 2 impactos surdos ecoaram quando Kaito e Xenovia foram atingidos por um chute poderoso cada. Eles foram lançados voando sem controle. Esta era a força esmagadora de um ser que superava até mesmo demônios de classe alta. Xenovia conseguiu girar o corpo no ar, recuperando o equilíbrio. No entanto, antes que pudesse se estabilizar, Cocabiel apareceu ao lado dela, enviando-a longe com um único golpe de sua lâmina de luz. Cocabiel gargalhou ruidosamente. Vocês, seguidores de Deus e demônios, continuam lutando mesmo tendo perdido os mestres que deveriam servir. Que divertido! Suas palavras confundiram a todos. O que você quer dizer? Perguntou Xenovia, visivelmente abalada. É? Cocabiel pareceu momentaneamente surpreso antes de rir baixo. Ops, parece que deixei algo escapar. Mas então ele inclinou a cabeça, uma expressão de deleite espalhando-se por seu rosto. Ora, é verdade. Já que chegamos a este ponto, não há necessidade de segredos, ah? Ha 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 ha. Eu vou lhes contar então. Seu rosto estava cheio de escárnio, como se ridicularizasse a ignorância deles. Ele continuou em um tom que sugeria estar gostando do choque deles. Durante a última grande guerra, não apenas os 4 grandes reis demônio, mas o seu deus também morreu. Ha 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 ha. A notícia atingiu Rias e os outros como um raio. Seus rostos estavam marcados pela incredulidade. Apenas Kaito permaneceu impassível. Ele não nutria nenhuma reverência particular por deuses ou reis demônio. Além disso, um deus que podia morrer? Tal ser poderia sequer ser chamado de deus? Capítulo 91. Eles eram simplesmente indivíduos com um poder maior. Os pensamentos indiferentes de Kaito renderam informações valiosas. Com força suficiente, até deuses podiam ser mortos. Embora ele permanecesse inabalável, a revelação desferiu um golpe pesado em Ásia e Xenovia. Elas eram crentes devotas em Deus, especialmente Ásia. Mesmo após sua reencarnação como demônio, ela ainda mantinha uma profunda reverência por Deus. Era uma contradição peculiar, e a notícia a atingiu de forma particularmente dura.
Xenovia baixou a cabeça em desespero, sua espada sagrada caindo ruidosamente no chão enquanto ela caía de joelhos. Se Deus está morto, então o que era o amor e o poder que ele nos concedeu? Que significado qualquer coisa tem agora? Nem mesmo Cocabiel previra que uma única informação incapacitaria 2 de seus oponentes. Ele estava em êxtase ao ver a fé despedaçada de Ásia e Xenovia, sua risada ecoando pelo ar. Ha 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 ha. Isso é demais. Olhem para vocês. Por que eu não revelei isso antes? Sua risada era desenfreada, mas Ásia já estava em lágrimas. Recupere-se, Ásia sussurrou Koneko, confortando-a. Ela entendia a profundidade e a pureza da fé da jovem freira. Rias e Akeno suspiraram, sentindo uma sensação de impotência. A situação atual as deixava sem saber o que fazer. Por que isso está acontecendo? Por que não houve nenhuma notícia antes? Perguntou-se Rias em voz alta com uma ponta de pânico na voz. Ela não pôde deixar de pensar no quanto o alto escalão estava escondendo deles. Qual era o verdadeiro estado de cada facção? E bem, não podemos falar disso sem mencionar Michael. Aquele sujeito é realmente notável. Ele assumiu os deveres de Deus, gerenciando tanto anjos quanto humanos. Afinal, o sistema que Deus usava ainda está operacional, e o poder da oração e da fé ainda está sendo distribuído. Mas então, um brilho malicioso apareceu nos olhos de Cocabiel. No entanto, isso levou a um número crescente de crentes abandonados, aqueles fora de seu alcance. Consequentemente, o equilíbrio de poder foi completamente rompido. Assim como agora a linha entre o sagrado e o demoníaco desapareceu. Ele olhou para a Ásia, a implicação clara. Deus estava morto, e era por isso que Ásia podia manter sua fé pura enquanto usava um poder demoníaco. Caso contrário, Deus nunca teria permitido tal situação. Então o Sr. Michael está agindo no lugar de Deus, murmurou Xenovia. Não é de admirar. Eu estava me perguntando por que não desmoronamos. Cocabiel, indiferente às expressões solenes deles, ergueu o punho com entusiasmo. Eu aproveitarei esta oportunidade para erguer a bandeira da guerra mais uma vez. E as cabeças de vocês serão os presentes perfeitos para marcar a ocasião. Mesmo que eu esteja sozinho, continuarei a guerra anterior e alcançarei a vitória. Mostrarei a Cirzeches e Michael que nós, anjos caídos, somos os mais fortes. Suas palavras estavam cheias de uma excitação fervorosa, como se ele já pudesse ver sua vitória. De repente, uma voz calma e serena cortou o ar. Não se iluda. Sua ambição nunca será realizada. O quê? Cocabiel virou-se imediatamente para a fonte da voz. Era o servo demônio da Rias. Kaito olhou calmamente para o anjo caído obcecado por guerra, sua voz firme e sem pressa. Se a ambição fosse alcançada tão facilmente, sua guerra anterior não teria se arrastado por milênios sem um vencedor claro. Sempre haverá indivíduos inesperados que aparecem em momentos cruciais, atrapalhando todos os planos. Cale a boca. O que você sabe? A guerra é inerentemente imprevisível. É isso que torna a vitória através de um planejamento meticuloso tão requintada. Estávamos prestes a vencer. A vitória pertence a nós, anjos caídos. O desabafo de Cocabiel sugeria que as palavras de Kaito haviam atingido um ponto sensível. Kaito simplesmente sorriu de leve. Você provavelmente mantém essa mentalidade de estamos prestes a vencer desde o início da guerra, não é? No entanto, incontáveis anos se passaram e a realidade provou que isso não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão. Aquelas palavras simples perfuraram o coração de Cocabiel como uma adaga. Elas não carregavam malícia particular, mas eram incrivelmente cortantes. Porque Kaito falará a verdade. Maldito seja! Cocabiel estava enfurecido. Rias e os outros trocaram olhares sem palavras. Lá estava ela, a habilidade de nunca perder uma discussão. Eles não conseguiam compreender como ele podia enfurecer alguém tão profundamente com um tom tão calmo, mas Kaito fizera de novo. Em sua raiva, Cocabiel lançou um ataque contra Kaito. Mas Kaito já havia se recuperado em grande parte. Suas provocações anteriores foram uma forma de ganhar tempo para recuperar suas forças. O tempo era essencial. Mesmo que Cocabiel não tivesse atacado, ele teria iniciado a ofensiva em breve. Vendo Cocabiel avançar, Kaito não mostrou medo. O escudo do rei, que estivera com seu clone, desapareceu e reapareceu diante de seu corpo principal. Kaito ergueu a cabeça, seus olhos negros brilhando com uma luz dourada radiante. Os céus tremeram enquanto uma aura de poder antigo preenchia o ar. O escudo do rei diante de Kaito irradiava uma luz intensa. Encarando Cocabiel, um anjo caído cujo poder superava o de um demônio de classe alta, Kaito finalmente liberou seu movimento supremo. A cidade do crepúsculo eterno. O ar vibrou, ondulações espalhando-se para fora. Rias e os outros olharam com olhos arregalados, a esperança brilhando em seus olhares. Ele a ativou. O quebrador de equilíbrio do Kaito. Parecia que sua única esperança agora repousava nesta técnica. O poder sagrado de Cocabiel surgiu em direção a Kaito na forma de uma massiva lança de luz. Kaito estendeu a mão esquerda, seus dedos transformando-se em garras. Ele enfrentaria o ataque de frente. Bum! Luz sagrada e chamas irromperam quando a lança de luz atingiu a palma de Kaito e explodiu. Por um momento Kaito desapareceu de vista. Conforme a luz diminuía, Kaito reapareceu completamente ileso. Suas asas de demônio abriram-se atrás dele enquanto ele pairava no ar, a espada do rei brilhando em sua mão direita. O escudo do rei flutuava ao seu lado, girando lentamente ao redor de seu corpo. O jovem ergueu a cabeça, seus olhos negros agora completamente dourados, com fendas pretas verticais no centro. Embora seu olhar fosse calmo, ele carregava uma aura inegável de autoridade e poder, cativante e intimidante.
Acima dele, as ondulações no ar se intensificaram, culminando na manifestação de uma cidade colossal e antiga que preenchia todo o céu. Sua vasta extensão estendia-se infinitamente em direção ao horizonte, seus limites além da visão. O que era ainda mais aterrorizante era que a porção visível para eles parecia ser apenas uma fração de seu tamanho real. Uma parte desconhecida permanecia escondida dentro do vazio, incapaz de se manifestar totalmente. À distância, Sonacitri e os outros que mantinham a barreira olhavam maravilhados. Qualquer um que enfrentasse tal entidade colossal sentiria uma sensação de sua própria insignificância nas profundezas do coração. É ainda maior do que antes. A voz de Tsubaki Shira estava rouca. De pé sob a sombra da cidade, suas pernas tremiam involuntariamente. Seu medo de objetos gigantes estava atacando. Presidente, o Kaito pode realmente derrotar o Kokabiel? Perguntou Genshiro Saji, incapaz de conter a dúvida. Não tenho certeza. Sona balançou a cabeça. Afinal, Kokabiel era um executivo dos Anjos Caídos, cujo poder superava o de um demônio de classe alta. Quem poderia garantir a vitória contra um oponente tão formidável? Mas, Sona não pôde deixar de sentir uma ponta de antecipação por Kaito. Ela não sabia por quê, mas toda vez que o via, sua postura calma e composta instilava nela uma confiança estranha. Ela sentia que se fosse ele poderia realmente ser capaz de realizar um milagre. A cidade negra pairava no céu, seus prédios claramente visíveis, porém assustadoramente vazios. A cidade silenciosa, carregando o peso de incontáveis eras, dominava os céus, fazendo todos abaixo sentirem uma pressão sufocante. Kaito sentiu o poder surgindo dentro dele. Ele estava atualmente nos estados de estase e amplificação. A amplificação da espada do rei aumentara ainda mais, atingindo impressionantes 15 vezes. Um brilho de intenção assassina passou por seus olhos enquanto ele desaparecia sem aviso, reaparecendo instantaneamente diante de Kokabiel. A espada do rei desceu com força, carregando uma torrente de poder demoníaco que enviou arrepios pelas espinhas de todos. O poder absoluto deste ataque também superara o nível de um demônio de classe alta. Rias e os outros ficaram radiantes. Não esperavam que o poder de Kaito atingisse tais patamares. Pela primeira vez, a expressão de Kokabiel tornou-se séria. Ele bateu suas asas de anjo caído com toda a força, erguendo-as como espadas sagradas para bloquear o ataque da espada do rei. Poder sagrado e demoníaco colidiram violentamente. Exceto por Kaito e Kokabiel, que estavam travados em uma troca feroz, todos os outros foram lançados longe pela tremenda onda de choque. Kaito pressionou seu ataque, liberando uma barragem implacável de golpes sobre Kokabiel. O anjo caído, com o coração cheio de frustração, só podia se defender contra o assalto implacável de Kaito. Kokabiel nunca imaginara que este garoto pudesse atingir tal nível de poder. E o que era ainda mais bizarro era que Kaito desconsiderava completamente a própria defesa, focando exclusivamente na ofensa. Ele achava que Kokabiel era um alvo fácil? Isso enfureceu Kokabiel além da medida. Ele finalmente perdeu a paciência, decidindo desferir um golpe em Kaito mesmo que isso significasse receber um impacto em troca. Ele liberou um ataque mortal, sua lâmina de luz cortando em direção ao pescoço de Kaito. Mas o que aconteceu a seguir o chocou profundamente. Kaito recebeu o golpe de frente, sua carne e sangue resistindo à lâmina sagrada. Seu pescoço, que deveria ter sido decepado, de alguma forma suportou o ataque. Nem um arranhão. O que diabos estava acontecendo? Kokabiel participará de inúmeras batalhas, mas nunca encontrara uma habilidade como aquela. Seu ataque com força total como um executivo dos Anjos Caídos, não havia sequer rompido a pele do oponente. Quem acreditaria em tal coisa? Como preço por receber o ataque, a espada de Kaito atingiu o ombro de Kokabiel, quase decepando seu braço. A cidade do Crepúsculo Eterno fora ativada com sucesso. Neste estado, Kaito era invencível. Seu corpo estava em estase, eternamente congelado em sua condição atual. Ele não podia ser ferido, mas seus ferimentos existentes também não seriam curados. Sem a necessidade de defesa, Kaito podia focar inteiramente no ataque. Pela duração da cidade do Crepúsculo Eterno, tudo o que ele precisava fazer era atacar implacavelmente. Com seu poder demoníaco aumentado, ele podia manter este estado por 15 minutos. Este era o período mais crucial. Kaito voou para o céu, colidindo com Kokabiel bem acima do solo. Seus corpos tornaram-se rastros de luz, deixando longas caudas de energia demoníaca e sagrada enquanto trocavam golpes a velocidades incríveis. Kaito atacava implacavelmente enquanto os ataques de Kokabiel tornavam-se inúteis, forçando-o a se defender constantemente. Esta batalha era incrivelmente frustrante para Kokabiel. Droga! Como pode existir uma habilidade tão irracional? Ele abriu as mãos, poder sagrado surgindo ao seu redor e formando uma onda massiva que avançou contra Kaito, tentando deter seu avanço. Mas foi tudo em vão. Kaito ignorou o ataque completamente, seu corpo suportando o impacto enquanto ele emergia da onda, a espada do rei golpeando para baixo. Pá! Capítulo 92. As duas asas negras do anjo caído foram decepadas por um único golpe de espada. Arg! Droga, você cortou as minhas asas. O que há de tão arrogante em você? Você é apenas um pombo de asas pretas, disse Kaito friamente, golpeando implacavelmente com sua espada. Kokabiel estava furioso, mas não conseguia fazer nada contra Kaito. Neste momento o poder de Kaito havia superado o de Kokabiel. Ele estava suprimindo o quadro dos Anjos Caídos. Testemunhando essa cena, Rias, Akeno e as outras estavam estupefatas.
Elas sabiam que Kaito seria formidável após ativar seu quebrador de equilíbrio, mas não esperavam que ele fosse tão poderoso assim. Rápido, parem o círculo mágico. Rias despertou de seu transe e imediatamente ordenou que Akeno e as outras desativassem o círculo mágico. Com Kaito mantendo a linha de frente e Kokabiel ocupado, era a oportunidade perfeita. Kaito sentiu o dreno em seu poder demoníaco e suspirou interiormente. A taxa de consumo ainda era alta demais. Mesmo com sua promoção e a amplificação da espada do rei, ele não conseguiria sustentar aquilo indefinidamente. Será que ele conseguiria derrotar esse cara completamente dentro do limite de tempo? Se não, as coisas ficariam complicadas. Sem a cidade do crepúsculo infinito, Kaito era apenas um demônio de classe média. Embora pudesse exercer o poder de combate de um demônio de classe alta, ele ainda estava longe do nível de Kokabiel. Ele tinha que acabar com isso rápido. Kaito pensou consigo mesmo, acelerando seus ataques. Ser dominado por alguém que ele inicialmente menosprezara enfureceu Kokabiel. Não fique convencido, seu inseto maldito. Seu estado atual não pode durar muito, pode? Vamos ver quanto tempo você aguenta. Sendo uma criatura que viveu por eras, o julgamento de Kokabiel era afiado. Ele rapidamente identificou a fraqueza de Kaito. Ele estava confiante de que Kaito não conseguiria manter esse estado invencível por muito tempo. Assim que desaparecesse, seria a vez dele de descarregar sua fúria. Kaito respondeu com um bufo frio e sem emoção. Calha a boca. A espada do rei desencadeou uma torrente de golpes de espada, focando apenas na ofensiva. Somado ao seu poder superior, Kaito rapidamente desmantelou as asas de anjo caído de Kokabiel, que vinham sendo usadas para a defesa. O anjo caído de 10 asas foi depenado por Kaito. Pá! Aproveitando a abertura, Kaito chutou o rosto de Kokabiel, fazendo-o cambalear. Kokabiel enlouqueceu. Ele nunca havia sofrido tal humilhação. Bum! Um surto inimaginável de poder sagrado irrompeu enquanto o enfurecido Kokabiel conjurava um feitiço de nível superior. Julgamento dos serafins. Kokabiel rugiu. Embora estivesse longe de possuir o poder de um serafim, o nome do feitiço era de fato intimidante. Era uma técnica devastadoramente poderosa. Se conjurada com sucesso, sua força destrutiva seria catastrófica. As expressões de Rias e das outras mudaram drasticamente. Não havia dúvida de que Kokabiel possuía o poder para destruir a cidade inteira. Se ele liberasse esse feitiço, as consequências seriam inimagináveis. Seu poder destrutivo certamente não era menor que a explosão do círculo mágico. Kaito, no entanto, permaneceu calmo, com os olhos semicerrados. Você está perdendo a compostura. Acha que sou apenas um enfeite? Ele brandiu sua espada e simultaneamente ativou o selo demoníaco. A terrível pressão da espada e o efeito único do selo demoníaco interromperam a conjuração de Kokabiel, fazendo o feitiço morrer antes de nascer. Ele realmente achou que Kaito fosse tolo o suficiente para deixá-lo conjurar um feitiço tão custoso e facilmente interrompível bem na sua frente? Kokabiel tinha sido de fato levado à irracionalidade pela raiva. Anteriormente, ele ostentava um ego inflado, acreditando ser invencível e estar no controle total. Mas a aparição de Kaito desferiu um golpe severo em seu orgulho. Quem poderia ter previsto isso? Afinal, antes disso, Kaito parecia não ser nada mais que um demônio fraco de classe média. Kokabiel poderia tê-lo esmagado com um único dedo. Quem poderia imaginar que esse garoto possuía tal habilidade oculta, capaz de elevar seu poder a patamares tão terríveis? Esse garoto era um monstro. Kokabiel finalmente entrou em pânico. A falha na conjuração e a interrupção resultante de seu poder sagrado o fizeram sentir vontade de vomitar sangue. Kaito aproveitou sua vantagem com sua compostura inabalável. Ele manteve o controle firme sobre a batalha. Apesar da restrição de tempo, ele permaneceu calmo, minando meticulosamente a força do anjo caído. Ele estava esperando o momento perfeito para desferir o golpe final. Enquanto isso, nas alturas, à distância, um jovem de cabelos brancos falava calmamente com um homem ao seu lado. Azazel, parece que minha intervenção não é mais necessária. O jovem de cabelos brancos flutuava sem esforço no ar. Ao lado dele estava o líder de todos os anjos caídos, o governador-geral, Azazel. Azazel olhou para a colossal cidade no céu, com o rosto cheio de intriga. Ora, não tenha pressa, Vali. Vamos observar um pouco mais. Aquele garoto está excedendo as expectativas. Estou bastante curioso para ver se ele pode realmente derrotar aquele idiota. Ele cometeu o erro de tentar conjurar um feitiço no momento errado. O resultado é claro, disse Vali calmamente. A arma sagrada daquele garoto é poderosa, nada menos que a minha divisão divina. É sem dúvida uma arma sagrada de classe Longinus. E é claro que eu percebi isso. Azazel riu. É por isso que estou curioso. Falando nisso, aquela arma sagrada é notável. Concedeu a ele invencibilidade por tanto tempo. E aquela cidade gigante no céu. Eu me pergunto quais são seus efeitos. Tenho esperado ansiosamente. Desista. Com o poder atual daquele garoto, ele não deve ser capaz de liberar o verdadeiro poder daquela cidade antiga. Vali contemplou a cidade no céu, com um brilho de espírito de luta nos olhos. Era concebível que uma vez que esse garoto atingisse seu pleno potencial, seu poder seria terrível. O pensamento excitava Vali. Se possível, ele adoraria ter uma batalha com esse garoto. Azazel achou as palavras de Vali razoáveis e sentiu uma pontada de arrependimento. Droga! Se o poder daquele garoto fosse apenas um pouco mais forte, poderíamos ter testemunhado o verdadeiro poder daquela cidade antiga. Agora minha curiosidade foi aguçada, e isso é bastante frustrante.
O desfecho será decidido em breve. Aquele garoto está reunindo seu poder, Vali declarou subitamente. Dentro da barreira, Cocabiel começava a entrar em pânico. Maldito, eu admito, você está mais forte agora. Cocabiel, lutando para suprimir sua raiva, defendia-se desesperadamente dos ataques de Kaito. Ele falou com urgência. Um indivíduo forte como você não deveria se contentar em ser o cão de outra pessoa. Por que não se junta a mim? Podemos derrubar aqueles que estão no poder juntos. Você poderá ter tudo o que desejar. É mesmo? Kaito respondeu com indiferença. O que você pode me oferecer? Com nossa força combinada podemos alcançar qualquer coisa. Por que permanecer submisso aos outros? Cocabiel insistiu, vendo uma potencial abertura na postura de Kaito. Suas palavras alarmaram Rias e as outras. Não dê ouvidos a ele. Esse cara é astuto. Kaito estava interiormente divertido. Ele não era tão ingênuo. Você está brincando? Tentando tentar um demônio? Nós somos os mestres da manipulação. Ele falou calmamente, então um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto, como se tivesse acabado de pensar em algo. Além disso, por que você assume que sou submisso? Eu estou por cima da Rias todas as noites. Estou gostando bastante de ser o servo dela. Cocabiel. Rias? Todos, hã? Por um momento todos ficaram mudos de surpresa. O rosto de Rias ficou carmesim ao perceber o que Kaito quis dizer. Aproveitando o choque momentâneo de Cocabiel, Kaito liberou o poder demoníaco que vinha acumulando. Seu vasto poder demoníaco surgiu para fora, distorcendo o espaço ao redor. A quantidade pura de poder demoníaco liberada era terrível. Isso é ruim. O rosto de Cocabiel empalideceu ao sentir uma ameaça fatal. A espada do rei na mão de Kaito explodiu com uma imensa aura demoníaca, uma energia púrpura escura que se elevou em direção aos céus. Quando Kaito obteve a arma sagrada pela primeira vez, ele fora capaz de abater um anjo caído apenas com o poder da espada do rei. Agora ele estava muito mais forte. A força destrutiva de seu ataque com poder total era inimaginável. Até os espectadores Rias e as outras sentiram uma pressão imensa emanando de Kaito, uma força sufocante. Cocabiel sentiu uma pressão ainda maior, como se uma força invisível o tivesse travado prendendo no lugar. Ele mal conseguia se mover. Que tipo de poder é este? Os olhos dourados de Kaito irradiavam um senso avassalador de autoridade. Um fluxo de informações subitamente se desbloqueou em sua mente. Parecia ser uma técnica de espada inerente à espada do rei? Instintivamente Kaito compreendeu. A espada do rei exalava uma aura de majestade, como se o antigo rei em pessoa estivesse passando julgamento sobre seus inimigos, suprimindo a rebelião. Essa técnica chamava-se julgamento do rei. Kaito despejou todo o seu poder demoníaco acumulado no ataque. O julgamento do rei desceu sobre o encurralado Cocabiel. Eu vou morrer aqui? O pensamento cruzou a mente de Cocabiel. Ele entrou em frenesi, canalizando desesperadamente todo o seu poder sagrado para se defender. O julgamento do rei atingiu seu alvo. Uma luz ofuscante engoliu tudo. Todos viram apenas o branco, vagamente cientes dos edifícios ao redor desmoronando sob o poder do golpe de espada. Craque! A barreira ao redor se despedaçou, e Sona e sua nobreza tossiram sangue, feridas pelo poder demoníaco disperso. O surto terrível de poder demoníaco rugiu por 10 segundos inteiros. Quando a luz diminuiu, todos perderam o fôlego. Não apenas uma grande parte da Academia Kuo foi reduzida a escombros, mas até as montanhas fora da escola perderam uma dúzia de picos. Se o ataque tivesse sido direcionado à cidade, não haveria necessidade de Cocabiel agir. O único golpe de espada de Kaito teria aniquilado a cidade inteira. Isso foi um tanto constrangedor. Kaito não esperava que o ataque fosse tão devastador. Kug, uma voz fraca quebrou o silêncio. Era Cocabiel. Ele ainda estava vivo, mas jazia no chão, tossindo sangue antes de perder a consciência. Capítulo 93. Tendo fendido metade da escola em duas com um único golpe de espada, Kaito ficou sem palavras. O que exatamente ele estivera protegendo? Bem, ele acidentalmente realizou seu sonho de infância de destruir a escola. No momento, porém, ninguém tinha tempo para se preocupar com a escola. Todos os olhos estavam focados no inconsciente Cocabiel. Rias e as outras estavam radiantes de alegria. Elas não conseguiam acreditar que Kaito realmente havia derrotado Cocabiel. Era inimaginável, especialmente considerando que Kaito ainda era apenas um demônio de classe média. Se ele ascendesse a demônio de classe alta ou a um rank ainda superior, quão assustador o seu poder se tornaria. Kaito desceu do céu, suas asas demoníacas se retraindo enquanto ele pousava diante de Cocabiel. Ele ergueu sua espada, pronto para desferir o golpe final. Ele não poderia descansar tranquilo até que esse anjo caído fosse eliminado. De repente, uma voz ecoou à distância. Meu amigo, você confiaria o julgamento deste criminoso a mim? Kaito franziu a testa, olhando para cima para ver uma figura branca que aparecerá no céu. Contra o pano de fundo do espaço negro distorcido e da cidade antiga projetada pela cidade do crepúsculo infinito, uma figura trajando uma armadura branca reluzente, irradiando uma luz sagrada e brilhante, desceu com asas azuis que pareciam perfurar a escuridão. Kaito encarou a figura com a voz calma. Quem é você? Meu nome é Vali. Eu sou o hospedeiro do dragão da Vanescência. Vali apresentou-se, e suas palavras atordoaram Rias e as outras. O dragão da Vanescência. Ele possui a divisão divina, uma das Longinus. Os olhos de Kaito se estreitaram.
Tendo passado um tempo considerável neste mundo, ele estava naturalmente familiarizado com as várias armas sagradas. As armas sagradas variavam em poder e efeito. O Cura do Crepúsculo de Ásia era uma arma sagrada de suporte de alto nível, enquanto outras possuíam capacidades ofensivas incríveis. A Divisão Divina era uma delas. Armas sagradas desse calibre eram lendárias, ditas capazes de abater até deuses, daí sua designação como Longinus. No entanto, Kaito acabará de saber que os deuses estavam todos mortos, então a aparição de uma Longinus matadora de deuses não parecia mais tão surpreendente. Qual é o seu propósito? Kaito encarou Vali, cujo rosto e expressão estavam escondidos atrás da armadura, mas ele podia sentir uma forte ameaça emanando dele. Ele era poderoso, ainda mais que Cocabiel. O que estava acontecendo hoje? Indivíduos excedendo o poder de demônios de classe alta estavam aparecendo um após o outro. Não entenda mal. Estou apenas agindo a pedido de alguém. Cocabiel é um anjo caído, afinal. Portanto, aquele indivíduo desejou que ele fosse julgado por sua própria espécie, como uma questão de honra. Os olhos de Kaito se estreitaram ainda mais. Então você está agindo sob ordens dos anjos caídos? Não seja ridículo. Acha que sou o tipo de tolo que devolveria um inimigo para a base deles? Parece que você entendeu errado. Azazel não tem intenção de deixá-lo ir. Ele planeja aprisioná-lo nas profundezas do inferno. Afinal, ele possui um poder considerável, e sua energia sagrada não deve ser desperdiçada. Vali mencionou um nome que fez os olhos de todos se arregalarem. Azazel, o governador-geral dos anjos caídos, cujo status era equivalente a um rei-demônio entre os demônios. Cocabiel é meu prisioneiro de guerra. Como ele será tratado deve ser decisão minha. Rias deu um passo à frente, com a voz fria. Sua reivindicação era perfeitamente válida. Ela era a irmã mais nova de um rei-demônio. Em termos de status, ela não precisava temer o governador-geral dos anjos caídos. Ela estava claramente preocupada com Kaito e se posicionou para protegê-lo. Ele discutirá o assunto com seu irmão, o rei-demônio. Ele disse que era um favor que devia ao rei-demônio. Essas foram suas palavras exatas. Se não me engano, você já deve ter recebido uma mensagem do rei-demônio a esta altura. Vali parecia impaciente. Ele detestava formalidades. Comparado a isso, ele preferiria muito mais ter uma luta com Kaito agora mesmo. Seu espírito de batalha estava se agitando, e seu olhar ardente parecia penetrar sua máscara. Como esperado, Akeno Imejima recebeu uma mensagem. Ela informou a todos que o rei-demônio de fato receberá um pedido do governador-geral dos anjos caídos. A expressão de Ria suavizou. Se esse era o caso, ela poderia aceitar. Kaito naturalmente não teve objeções. Embora ainda quisesse matar Cocabiel, entregá-lo era agora mais valioso do que simplesmente matá-lo por vingança. Ele sabia qual escolha fazer. Pá! Ele chutou Cocabiel, fazendo o anjo caído inconsciente rolar até os pés de Vali. Ele é seu. E obrigado. Se o momento não fosse tão inoportuno, eu adoraria ter um treino adequado com você. Um guerreiro capaz de derrotar Cocabiel, sua força é impressionante, mesmo além das minhas expectativas. Vali estendeu a mão, e o poder demoníaco puxou Cocabiel para cima. Ele agarrou o colarinho do anjo caído com uma das mãos, segurando-o como um cão sem vida. Você também é um maníaco por batalhas? Kaito perguntou casualmente. Eu simplesmente gosto de lutar. Não sou tão radical quanto este aqui, desdenhou Vali. Teremos nossa chance eventualmente, Kaito respondeu calmamente. Vali assentiu. Nesse caso, vou me retirar. Parece que você ainda tem um problema considerável em mãos. Como sinal de gratidão, ofereço um conselho. O círculo mágico de Cocabiel não é tão facilmente quebrado. O que você vê é apenas a superfície. Com isso, Vali transformou-se em um feixe de luz e voou para longe. Rias e as outras rapidamente voltaram sua atenção para o círculo mágico. Elas vinham tentando pará-lo, mas mesmo após a derrota de Cocabiel, ele não dava sinais de cessar. O que está acontecendo? É o poder da espada sagrada, absorvido involuntariamente pelo círculo mágico graças ao Valper, explicou Kaito calmamente. Ele já havia notado. Depois que a espada sagrada se despedaçou, seu poder fora absorvido pelo círculo mágico. Talvez o próprio Cocabiel não tivesse percebido, ou talvez tivesse percebido, mas não se importasse, já que seu objetivo era simplesmente causar o máximo de destruição possível. Todos vocês recuem. Enquanto ainda me resta alguma força, eu cuidarei disso. Kaito declarou, pronto para lidar com o círculo mágico por conta própria. Você tem certeza de que pode fazer isso? Rias e as outras não puderam deixar de se preocupar. Kaito vinha lutando sem parar, salvando o dia praticamente sozinho. Não deve ser um problema. Na pior das hipóteses, vou desgastar um pouco da minha força vital. Não é a primeira vez, de qualquer forma. Kaito falou casualmente sua confiança vinda do Cura do Crepúsculo de Ásia. Mas Rias e as outras sentiram uma pontada de dor no coração. Embora fosse verdade que ele já fizera aquilo antes, ainda significava dor e ferimentos. Enquanto a cidade do Crepúsculo Infinito ainda podia ser mantida por um curto período, Kaito brandiu a espada do rei, golpeando em direção à área onde antes ficavam os campos de treinamento da escola. O solo já havia sido devastado pelas batalhas anteriores. O golpe da espada do rei fez com que ele cedesse ainda mais, revelando uma cavidade abaixo.
Dentro da cavidade, o núcleo do círculo mágico brilhava intensamente, uma quantidade massiva de energia fermentando em seu interior, prestes a explodir. Essa energia não era tão potente quanto o poder de Cocabiel, mas se explodisse, ainda devastaria metade da cidade, especialmente agora que a barreira se fora. Kaito agiu rápido, localizando o núcleo do círculo mágico. Ele golpeou com a espada do rei. A energia já volátil reagiu como se tivesse sido inflamada, tornando-se ainda mais instável. Erguendo a mão esquerda, Kaito ordenou que a cidade antiga no céu descesse. A estrutura colossal aproximou-se, sua pressão imensa intensificando-se à medida que chegava. Sua escala pura e poder antigo eram inspiradores. Kaito contemplou a cidade antiga e negra, com um brilho de esperança nos olhos. Seu treinamento implacável dia e noite, combinado com vários métodos de aprimoramento de poder, finalmente permitiram que ele exercesse algum controle sobre as habilidades da cidade antiga. Ele não conhecia toda a extensão de seu poder, mas acreditava que ela poderia suportar a explosão do círculo mágico. Naquele momento, o círculo mágico finalmente explodiu. Um surto tremendo de energia irrompeu, a força da explosão virando a área já arruinada de cabeça para baixo. Num piscar de olhos, a energia espalhou-se para fora, mas sob o controle de Kaito, a cidade do crepúsculo infinito reagiu. Veios dourados de luz apareceram nas muralhas da cidade, espalhando-se rapidamente por toda a estrutura. A cidade antiga parecia despertar. O escudo do rei voou do lado de Kaito, pairando no ar enquanto brilhava com uma luz prateada radiante. O poder demoníaco restante dentro de Kaito surgiu para fora. A taxa de esgotamento foi mais rápida do que ele antecipara. Ele rangeu os dentes, perseverando. Finalmente, ele não teve escolha senão queimar sua força vital, usando a própria energia de seu ser para sustentar o escudo do rei. O próprio espaço pareceu tremer quando uma luz dourada irrompeu da cidade, envolvendo tudo abaixo. Então, Kaito testemunhou a onda de choque explosiva varrer a área, mas ela não teve efeito algum. Este efeito não era o de estase? Mas, tudo dentro do raio da luz dourada havia sido colocado em estase? Enquanto a energia explosiva se dissipava, tudo permanecia como estava, completamente ileso. Uma percepção ocorreu a Kaito. Essa era a habilidade inerente ao escudo do rei. Se a espada do rei possuía a poderosa habilidade ofensiva, julgamento do rei, então o escudo do rei possuía a habilidade sagrada defensiva de ampla área, égide do imperador. Ambas as habilidades só podiam ser ativadas enquanto estivesse no estado da cidade do crepúsculo infinito, uma condição que já era incrivelmente exigente. A espada e o escudo do rei, essa combinação de arma sagrada, era verdadeiramente absurda de tão poderosa. Em apenas 2 ou 3 segundos, os tremores secundários da explosão desapareceram completamente. Mas esses poucos segundos custaram caro a Kaito. Sua força vital e seu poder demoníaco foram severamente esgotados. Felizmente, estes podiam ser repostos, mas a sensação de fraqueza era excruciante. Incapaz de manter a cidade do crepúsculo infinito, por mais tempo, a cidade gigante no céu desapareceu. O corpo de Kaito amoleceu e ele caiu do céu. Rias e as outras voaram para cima, pegando o garoto em queda. Elas olharam para seu rosto pálido com profunda preocupação. Kaito, sinto tanto que você tenha tido que suportar tal dor. Rias acariciou gentilmente o rosto dele, os olhos cheios de dor e afeto. As lágrimas de Ásia fluíam livremente. Embora exausta, ela reuniu suas forças e começou a repor a força vital de Kaito com o cura do crepúsculo. Kaito não disse nada. Ele estava simplesmente exausto demais. Assim que a tensão finalmente o deixou, uma onda de tontura o atingiu. Sua cabeça girou e ele perdeu a consciência. Vendo-o desmaiar, Rias e as outras entraram em pânico. Vamos levar o Kaito de volta. Precisamos restaurar a força vital e o poder demoníaco dele o mais rápido possível. Com isso, Rias e Akeno e Mejima ampararam o garoto. Rias então instruiu Koneko. Koneko, por favor, explique a situação para a presidente Sona. Cuidaremos do resto depois. Tudo bem. Koneko assentiu, olhando para Kaito com preocupação antes de partir rapidamente. Kaito apagou completamente desta vez. Ele não sabia quanto tempo passará antes que sua consciência retornasse lentamente. Ele abriu os olhos. A primeira coisa que viu foram mechas de cabelo dourado. Ele levantou a cabeça com esforço, a mente ainda pulsando de dor. Então, viu o adorável rosto adormecido de Ásia. Além de Ásia, ele ouviu uma respiração constante ao seu lado. Virando a cabeça novamente, viu o belo rosto adormecido de Rias. Parecia que ambas se exauriram repondo o poder demoníaco e a força vital dele. O olhar de Kaito suavizou-se. Sentindo o calor de seus corpos contra o dele, ele fechou os olhos e focou interiormente. Agora que estava acordado, ele precisava fortalecer ativamente seu poder demoníaco para acelerar sua recuperação. Ignorando a fadiga mental que pesava sobre ele, mergulhou em meditação, continuando até que seu corpo se recuperasse suficientemente. Ele soltou um suspiro de alívio, virando-se para abraçar a forma macia de Ásia. Finalmente, ele derivou para um sono profundo e reparador. Capítulo 94. A noite estava calma e a lua lançava uma luz suave através da janela, banhando o quarto em um brilho prateado. Kaito estava deitado em sua cama, com os olhos semicerrados enquanto tentava pegar no sono. A exaustão dos eventos do dia pesava sobre ele, mas sua mente permanecia inquieta. De repente, ele sentiu uma mudança no ar, uma presença que não estava lá antes. Abriu ligeiramente os olhos e, para sua surpresa, Akeno estava parada ao lado de sua cama, com os lábios curvados em um sorriso brincalhão.
Ela vestia uma camisola de seda solta que se agarrava às suas curvas, o tecido macio mal escondendo o volume de seus seios e a suavidade de suas coxas. Kaito, ela sussurrou com uma voz suave e provocante, eu não conseguia dormir, então pensei em vir te fazer companhia. Antes que ele pudesse responder, os lábios de Akeno encontraram os dele, capturando-os em um beijo profundo e faminto. Suas mãos percorreram o peito nu dele, as unhas arranhando levemente sua pele, arrancando um rosnado baixo do fundo da garganta de Kaito. As mãos dele moveram-se instintivamente pelas coxas dela, sentindo a carne macia e quente sob seus dedos. Ele segurou os quadris dela, puxando o ar para mais perto, e Akeno arquejou contra sua boca, um gemido suave escapando de seus lábios. Ela interrompeu o beijo, com a respiração ofegante, e seus lábios moveram-se para o pescoço dele, deixando um rastro de beijos úmidos e quentes até a clavícula. Eu estive esperando por isso, ela murmurou, seu hálito quente contra a pele dele. Ter você só para mim, fazer você meu. As mãos de Kaito subiram, deslizando, seus dedos roçando a pele dela. Akeno soltou um gemido sofrido, as costas arqueando-se de prazer. Kaito. Ela gemeu o nome dele, a voz tremendo de necessidade. Com um movimento rápido, Kaito inverteu as posições, prendendo Akeno sob ele. Ele olhou para ela, os olhos escuros de desejo, a respiração quente e pesada. Você tem certeza de que consegue lidar comigo? Ele perguntou, a voz como um rosnado baixo. A resposta de Akeno foi um misto de gemidos. Por favor, eu preciso de você, ela implorou, a voz falhando de desejo. Durante as próximas 2 horas foram intensas e prazerosas. Em meio ao sono, Kaito sentiu subitamente uma onda de calor percorrê-lo. Ele se viu então vivenciando um sonho raro. No sonho, ele era capturado por uma súcubo e submetido aos desejos implacáveis dela. Sentia-se completamente sem forças, incapaz de resistir. Finalmente, enquanto as incessantes ministrações da súcubo continuavam a drenar sua força vital, Kaito começou a espumar pela boca, com sua própria alma prestes a deixar o corpo. Foi nesse momento que ele acordou abruptamente. A sensação de espumar pela boca e de ter sua energia vital drenada era tão vívida que foi impossível para Kaito continuar dormindo. Que sonho estranho! Foi então que Kaito notou um movimento sob o cobertor. Ele olhou e viu a coberta se elevar lentamente, revelando Akeno e Mejima emergindo lá de baixo. Seus olhos se encontraram e Kaito ficou sem fala. Ele olhou para ambos os lados. Ásia e Rias ainda dormiam profundamente, porque Akeno estava na cama dele. Olhando para Akeno e Mejima, tão despida quanto Rias e Ásia, Kaito não sabia o que dizer. O que você está fazendo? Hehe, eu sabia que você já tinha se recuperado. Vendo você tão animado, não pude resistir a lhe dar um pouco de carinho. Akeno deitou-se sobre Kaito, seu corpo sedutor pressionando contra o dele. A sensação de suas curvas macias era inegável. Ela era tão cativante quanto Rias. Kaito ficou atônito conforme as palavras de Akeno faziam sentido. Então, o sonho dele foi resultado das ações de Akeno na realidade? Akeno, você me enganou. Kaito envolveu gentilmente a cintura esguia de Akeno com os braços, aproveitando a sensação do corpo macio dela contra o seu. Hehe, eu não consegui me conter. Rias e Ásia estiveram monopolizando você nestes últimos dias, e eu estava ficando com bastante inveja. Akeno acariciou o rosto de Kaito com uma expressão gentil e convidativa. Eu vim te ver ontem e vi que você estava meditando. Sabia que estava quase totalmente recuperado, então decidi te fazer uma surpresa cedo esta manhã. Hehe, você gostou? Olhando para os lábios sedutores dela, tão próximos dos seus, Kaito não pôde deixar de recordar as sensações de seu sonho. A técnica de Akeno era muito mais impressionante que a de Rias. Ela era incrivelmente habilidosa. Essa mulher encantadora era talentosa. Eu gostei muito, Kaito respondeu com um sorriso. Seu corpo parecia ter entrado em um modo de autopreservação. Durante esse tempo, nós 4 reabastecemos sua energia demoníaca, e você nos drenou completamente no processo. Você e a Koneko também. Hehe, sim. É uma pena que você não tenha visto a expressão adorável da Koneko. Akeno provocou de brincadeira e Kaito tossiu levemente. Terei que agradecer a todos adequadamente mais tarde. Basta que você tenha se recuperado, disse Akeno com um sorriso. De repente, ela pareceu sentir algo e olhou para o lado com um sorriso conhecedor. Rias a encarava com os olhos cheios de raiva. Akeno, o que você está fazendo? Hehe, apenas dando um pouco de carinho ao nosso adorável calouro. Algum problema? Eu sou o suficiente para dar carinho a ele, Rias retrucou friamente. Ignorando a atitude gélida de Rias, Akeno continuou com um sorriso. Quanta ganância! Você quer guardar nosso fofo calouro só para você? Rias, incapaz de conter sua frustração por mais tempo, liberou seu poder demoníaco, arremessando Akeno para longe de Kaito. Akeno abriu graciosamente suas asas de demônio, pairando no ar, completamente imperturbável pelo fato de seu corpo sedutor estar agora totalmente exposto ao olhar de Kaito. Ela falou com um sorriso brincalhão, que astuta você é monopolizando-o todos os dias. Esta foi uma oportunidade conquistada a duras penas para mim. Eu não vou deixar você ficar com ele. Rias, consumida pelo ciúme, pegou um travesseiro e o infundiu com poder demoníaco, atirando-o em direção a Akeno. Crackle! Relâmpagos dourados estalaram nas pontas dos dedos de Akeno enquanto ela destruía sem esforço o travesseiro que se aproximava, enchendo o quarto com penas brancas de ganso. O que está acontecendo? A voz confusa de Ásia quebrou a tensão. Ela abriu os olhos, olhando ao redor para as penas flutuantes com confusão. Não é nada.
Volte a dormir, Kaito disse com um sorriso gentil, puxando Asia para seus braços. Asia aconchegou-se satisfeita contra Kaito, com o coração cheio de alegria. Ela não prestou atenção à batalha contínua entre Rias e Akeno, escondendo o rosto no peito dele com um suspiro feliz antes de voltar a dormir. Segurando o corpo macio da jovem freira, a mão de Kaito acariciava gentilmente suas costas enquanto ele assistia ao espetáculo entre Rias e Akeno com diversão. Acordar com uma cena tão animada, esse tipo de vida era provavelmente melhor do que o céu. Ele não se importava nem um pouco com esse triângulo amoroso. Embora isso pudesse ser considerado um triângulo amoroso, parecia bastante harmonioso. Enquanto isso, Rias e Akeno quase demoliram o apartamento de Kaito. Finalmente percebendo que Asia estava colhendo todos os benefícios da briga, elas relutantemente cessaram a luta, sem querer deixar a freira despretensiosa vencer por falta de oponentes. O que aconteceu depois disso? Após presenciar a briga das duas mulheres sem roupas, Kaito levantou-se e trocou de roupa. Aconteceu mais alguma coisa enquanto eu estive inconsciente nestes últimos dias? Nada demais, Rias respondeu, jogando o cabelo carmesim sobre o ombro. Ela lançou um olhar furioso para Akeno antes de se vestir também. A escola está fechada nos últimos dias devido aos danos. E quanto a isso? Não podemos mantê-la fechada indefinidamente. Kaito sentiu uma pontada de culpa, lembrando que seu golpe de espada causará o dano mais significativo à escola. Não se preocupe, eu já enviei pessoas para consertar. Com magia, ela estará totalmente restaurada em uma semana, exatamente como era antes, disse Akeno, vestindo-se com um sorriso. Quanto aos alunos, Sona Citri usou sua alteração de senso comum para acalmá-los. Não haverá problemas. Que bom. Kaito ficou aliviado. Ele percebeu que estivera inconsciente. Mas Sakurajima e as irmãs Nakano deviam estar tentando contatá-lo freneticamente. Pensando na sua namorada humana? A voz de Rias continha um toque de ciúme. Ela sentia-se cada vez mais inclinada a monopolizar Kaito, mas sabia que era impossível. Kaito sorriu. Vou passar algum tempo com ela nestes próximos dias. Não voltarei hoje à noite. Você não volta a noite toda. Ó céus, eu ficarei solitária. Olhando para as diversas expressões delas, Kaito não pôde deixar de suspirar. Essas duas mulheres claramente tinham segundas intenções para a noite. Akeno havia se aproveitado de seu estado enfraquecido, satisfazendo seus desejos e esgotando suas reservas. Agora, ela ainda não estava satisfeita. É justo que eu passe um tempo com minha namorada, disse Kaito. Ele se levantou, aproximou-se delas e beijou cada garota na bochecha. Depois, despediu-se e saiu do quarto. Na sala de estar, ele encontrou Koneko Toujou sentada educadamente no sofá, assistindo TV em silêncio enquanto segurava um daifuku de morango pela metade. De acordo com Akeno, Koneko também ajudara a reabastecer sua energia demoníaca enquanto ele estava inconsciente, então ele precisava agradecê-la também. Koneko. Kaito chamou e Koneko se levantou. Você acordou. Como está se sentindo? Os olhos dourados de Koneko estudaram Kaito calmamente, sua voz tão impassível quanto sempre. Ela era sempre assim, mas Kaito conseguiu detectar um traço de alegria em sua expressão agora que ele estava acordado. Eu quase me recuperei totalmente graças a você. Kaito expressou sua gratidão com um sorriso, e o rosto de Koneko iluminou-se ligeiramente. Fico feliz que você esteja bem. Você se esforçou muito na batalha anterior. Era meu dever. Kaito sorriu e deu um breve abraço em Koneko. Não vou falar muito, mas vou te pagar algo delicioso na próxima vez. Koneko ficou surpresa com a rara demonstração de afeto físico de Kaito, mas rapidamente retribuiu com um pequeno sorriso. Estou ansiosa por isso. Kaito despediu-se da bela Loli de cabelos prateados e olhos dourados antes de se teletransportar. Ele não contatara mais Sakurajima por vários dias enquanto estava inconsciente. Ela devia estar preocupada. Parado no viaduto, Kaito descou o número de Mai Sakurajima. Após 2 toques, a chamada foi atendida. A voz familiar de Mai veio pelo telefone, carregada de uma mistura de alívio e preocupação. Kaito, Mai, sou eu. Onde você esteve nestes últimos dias? Eu não conseguia falar com você. Kaito sentiu uma pontada de culpa. Seu telefone tivera um fim heróico durante a batalha anterior. O que ele estava usando agora era novinho em folha. É uma longa história. Tive alguns problemas, mas está tudo resolvido agora. Ele perguntou a Mai onde ela estava, e ela disse que tinha acabado de terminar uma audição e estava voltando para casa. Quer que eu te busque? Sim, por favor. Após confirmar o local, Kaito teletransportou-se para as proximidades da empresa onde Mai fizera a audição. Ele varreu a área com o olhar e rapidamente avistou uma bela mulher esperando pacientemente perto da entrada. As pessoas ao redor dela não podiam deixar de olhar, seus rostos em uma mistura de espanto e admiração. Alguns até pegavam seus telefones para tirar fotos. Era Mai Sakurajima. Somente ela conseguia atrair tanta atenção, mesmo apenas parada na rua. Kaito aproximou-se dela, parando a uma curta distância, e a observou com um sorriso. Mai estava vestida para a audição com uma maquiagem leve. Ela usava uma blusa xadrez branca com um laço decorativo preto e uma saia bege que chegava às coxas. Ela não estava usando meias hoje, uma visão rara. Suas pernas longas e esguias estavam nuas, as curvas de suas panturrilhas excepcionalmente belas. Ela estava elegantemente em saltos altos pretos com uma bolsa de mão nas mãos. Seu traje era incrivelmente maduro.
Se Kaito não soubesse a idade dela, poderia tê-la confundido com uma mulher mais velha. Os olhos de Mai encontraram os dele, e ela caminhou em sua direção sem hesitar. As pessoas ao redor ficaram surpresas ao vê-la se aproximar de um rapaz, mas Mai não se importava. Contanto que Kaito estivesse lá, ela sabia que ele não deixaria ninguém incomodá-la. Kaito sorriu levemente para os espectadores. Quando notou alguns tentando tirar fotos escondidos, ele estalou os dedos, ativando sua habilidade de alteração de senso comum. Talvez seja a hora de tornarmos nosso relacionamento público. Capítulo 95. Kaito murmurou, acariciando o queixo como se falasse consigo mesmo. Eu não me importaria, desde que você não se importe de ser tratado como um animal raro de zoológico onde quer que vá, mas Sakurajima respondeu casualmente. Kaito entendeu o que ela quis dizer. Se o relacionamento dele se tornasse completamente público, as pessoas provavelmente se refeririam a ele como namorado da Mai Sakurajima sempre que o vissem. Eu não estou preocupado com isso. A alteração de senso comum ainda funciona. Não seria melhor não tornar público em primeiro lugar? Assim, pelo menos menos pessoas prestariam atenção, disse Mai calmamente. É verdade, mas desta forma nosso relacionamento seria oficial, não seria? Kaito sorriu levemente. Eu tenho uma namorada tão adorável e famosa, mas ninguém sabe. É uma pena que eu não possa exibi-la. Mai permaneceu imóvel. É tudo o que você tem a dizer depois de desaparecer por dias? Kaito ergueu uma sobrancelha, sua voz carregada de uma falsa seriedade. Na verdade, meu amor pela Mai enche meu coração até a borda, mas não sei como expressar isso em palavras. Você gosta de conversinha fiada? Mai deu um passo à frente e pisou no pé dele sem hesitar. Kaito fez uma careta. Mai, você está de salto. Eu sei. Algum problema? Nenhum problema. Kaito sabiamente escolheu não retrucar. Estava claro que Mai estivera morta de preocupação durante o desaparecimento dele, mesmo que não estivesse demonstrando agora. Era melhor deixá-la desabafar suas emoções. Ignorando a multidão que passava, Kaito envolveu gentilmente a cintura de Mai, puxando-a para um abraço. Mai resistiu brevemente antes de relaxar em seu abraço, seus braços circulando as costas dele. Não deixe isso acontecer de novo, ela murmurou, suas palavras carregando um significado profundo. Kaito entendeu ao que ela se referia, seu desaparecimento repentino por vários dias. Foi realmente uma circunstância imprevista. Serei mais cuidadoso no futuro, ele assegurou-lhe suavemente. Segurando a silhueta alta e esguia de Mai, Kaito sentiu uma sensação de tranquilidade percorrê-lo. Depois de um tempo, Mai deu um tapinha gentil no ombro dele, afastando-se um pouco para olhá-lo nos olhos. Então, o que exatamente aconteceu nestes últimos dias? Kaito não queria esconder nada dela. Para simplificar, um anjo caído mencionado na Bíblia subitamente enlouqueceu e tentou destruir esta cidade, desencadeando uma guerra entre as 3 facções. O queixo de Mai caiu. A afirmação simples de Kaito causará um choque imenso. Ela permaneceu sem fala por um longo tempo, atordoada pela revelação. Você pode me contar mais? Eu sinto que não sei nada sobre a sua vida. Mai confessou após um momento de silêncio, soando um tanto desanimada. Claro, por que não vamos para casa primeiro? Tudo bem. Kaito inclinou-se e pegou Mai nos braços, estilo noiva. Ela arquejou surpresa. Seguro e firme. Vamos voar desta vez. Enquanto falava, um par de asas pretas de demônio abriu-se atrás dele. Ele disparou para o céu, carregando Mai nos braços. Talvez devido à sua primeira experiência de voo, Mai parecia um pouco tensa. Você está com medo? E isso não é nada. Não é grande coisa. Mai tentou parecer durona, mas sua compostura forçada e o leve traço de medo em sua expressão divertiram Kaito. Ela era sempre teimosa nessas coisas estranhas. Exatamente como quando Kaito fazia piadas sugestivas. Ela fingia ser madura e experiente, apenas para acabar corando furiosamente depois de algumas palavras. Claro, sempre terminava com ela adotando uma atitude majestosa de rainha e Kaito submetendo-se de brincadeira, uma rotina que ambos apreciavam. Kaito deu uma risadinha, achando a expressão adorável dela cativante. Devo voar mais alto então? Claro. Mai tentou manter a compostura, mas seus braços apertaram o pescoço dele, como se tivesse medo de cair. Sentindo o corpo macio de Mai pressionado contra o dele, Kaito sorriu para si mesmo e subiu mais alto no céu. Não é tão bom quanto um avião. Mai resmungou, sabendo que Kaito a estava provocando ao ver sua expressão divertida. Eu estou bem, mas você pode não conseguir aguentar voar tão alto. Kaito deu uma risadinha. E já estamos alto o suficiente. Quando eu estava aprendendo a voar, a primeira coisa que pensei foi em te trazer para ver a paisagem de cima. Sua voz calma carregava uma ternura inconsciente. Ao encarar a pessoa que amava, o olhar apaixonado em seus olhos não podia ser escondido. É exatamente assim que mais se sentia neste momento. Seu coração foi tocado. Esse rapaz realmente mudará muito. Quando se conheceram, ele era uma pessoa bastante solitária. Se não fossem aqueles eventos que os aproximaram, eles não teriam terminado juntos assim. Mai pensou consigo mesma, olhando para a cidade abaixo. De repente, a cidade antes comum parecia linda. Esta era a cidade onde ela e Kaito viviam juntos. Kaito voava em silêncio. Após o incidente recente, ele percebera sua determinação em proteger o que era importante para ele. Por isso, mesmo diante de tal perigo, ele nunca pensara em recuar. Não demorou muito para Kaito levar Mai de volta ao seu apartamento. Na entrada, Mai inclinou-se para tirar os sapatos, e Kaito notou outro par de chinelos cor-de-rosa.
Sua irmã ainda está na sua casa? Nodoka? Sim, ela ainda está aqui, mas tem estado ocupada com ensaios ultimamente. Ela não volta antes das 2 da manhã. Tão tarde? Ela tem um carro que a busca. O motorista é a mãe de uma das integrantes da equipe dela, que gerencia o grupo. Mai calçou seus chinelos, suspirando de alívio com a sensação macia e confortável. Era muito melhor estar em casa e usar chinelos em vez de saltos. Kaito também trocou de calçado e entrou na sala de estar, acomodando-se no sofá. Mai sentou-se ao lado dele. Tudo bem, me conte o que aconteceu. Bem, vamos começar com a situação atual das 3 facções. As 3 potências principais costumavam ser o deus da Bíblia, os demônios e os anjos caídos. Mas agora, os humanos também são uma força dominante. Kaito começou a explicar, compartilhando tudo o que sabia com Mai. Ele não queria que ela nutrisse dúvidas ou preocupações. Afinal, seu desaparecimento por vários dias causará a ela uma ansiedade considerável. A visão de mundo de Mai foi completamente virada de cabeça para baixo ao ouvir a história dele. Então este era o mundo em que ela vivia. Não havia apenas o mundo humano, mas também o submundo e o céu. Existem muitos indivíduos belicistas como esse que você mencionou? Provavelmente não muitos agora, Kaito deu uma risadinha. Não se preocupe. Os atuais líderes das 3 facções concordaram em cessar as hostilidades. É improvável que situações perigosas assim aconteçam novamente. Claro, Kaito não nutria muitas esperanças no coração. Afinal, o mundo era vasto. Quem sabia que indivíduo louco poderia estar à espreita em algum canto esquecido, pronto para saltar e tentar destruir o mundo? Quanto a se isso estava relacionado, Kaito não se deu ao trabalho de pensar nisso. Ninguém podia prever o futuro. Mai também sabia que a visão otimista de Kaito era um pouco ingênua, provavelmente destinada a confortá-la. Ela suspirou suavemente. Sinto muito por não poder te ajudar com nada disso. Kaito balançou a cabeça com um sorriso. Está tudo bem. Eu não preciso que você se coloque em perigo. Na verdade, se você fizesse isso, eu ficaria ainda mais preocupado. Ele envolveu gentilmente os ombros dela com o braço. Mesmo agora, neste mundo, seja anjo ou demônio, não é tão pacífico quanto ser um humano. Kaito já havia se decidido. Assim que ele se tornasse oficialmente um demônio de classe alta e recebesse suas peças do mal, ele faria a Mai reencarnar como demônio, permitindo que vivessem juntos eternamente. Eternidade? O pensamento de ficar com você para sempre me faz imaginar o que aconteceria se eu me cansasse de você um dia. Mai fingiu indiferença, tentando soar despreocupada, mas suas bochechas coradas traíam sua timidez. Se você se cansar de mim, tentarei te conquistar de novo, Kaito disse com um sorriso gentil. E não importa o que aconteça, eu sempre terei sucesso. Os lábios de Mai curvaram-se em um leve sorriso. Eu não direi sim tão facilmente na próxima vez. E isso é preocupante. Pergunto-me quando será essa próxima vez. Acho que será na minha próxima vida, Mai respondeu, encostando-se no peito de Kaito, sua voz brincalhona. Kaito sorriu de leve com as palavras dela. Então eu terei apenas que te perseguir novamente na sua próxima vida. Dito isso, ele inclinou-se e a beijou. Mai derreteu-se em seu abraço enquanto seus lábios se encontravam em um beijo apaixonado. Gradualmente, eles afundaram mais no sofá. As mãos de Kaito moviam-se com perícia, desmantelando lentamente as defesas de Mai. Quando ela finalmente interrompeu o beijo, seus olhos arregalaram-se de surpresa. Ela nem sequer notara como suas roupas haviam desaparecido. Kaito beijou o pescoço dela, cobrindo suas bochechas e orelhas com beijos gentis, fazendo sua cabeça girar. Seu rosto ficou carmesim e ela fechou os olhos timidamente. Vendo sua expressão adorável, Kaito deu uma risadinha e aproveitou a oportunidade para provocá-la ainda mais. Com um suspiro suave de Mai, o amor dele se entrelaçou. Seus dedos se uniram enquanto se entregavam a um abraço infinito. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!